dar um jeito, uma forma. Eu vou te dar um resumo, eu vou te dar assim um roteiro bem legal para te dar sugestões práticas e eficazes. Para quê? Para você sair do endividamento, para você sair desse pior dos mundos, esse mundo de perturbação, de falta de sossego dos endividados. O que a gente faz aqui? A gente ajuda você a organizar suas finanças, sair das dívidas. E o que você vai alcançar? Você vai alcançar uma paz e uma tranquilidade na sua vida. Você vai chegar no melhor dos mundos, o melhor dos mundos possíveis. Aonde você também tem problema, mas você tem uma vida legal. Então vamos lá. Antes de seguir esse vídeo, o que você vai fazer? Você vai se inscrever na nossa conta, Alexandre F. Pizarro Oficial, para você não perder nenhum conteúdo. Bora lá para o nosso roteiro de hoje. Bom, o negócio é o seguinte. Qual é o básico do básico? Você tem que conhecer a sua situação financeira, sempre. Listar todas as suas dívidas, conhecer o contrato, a taxa de juros, os prazos de pagamento, tudo. Se você não conhece, você mal vai conseguir conversar com um gerente ou com qualquer pessoa. Ninguém vai conseguir ajudar você se você não tiver essa documentação. Você tem que ter essa documentação para quê? Para você saber a real da sua vida financeira. O que você pode fazer também? Você pode tirar aquele SCR do Banco Central, a famosa lista negra do Banco Central, para você conferir as suas dívidas. Você também pode entrar no Serasa, fazer um cadastro lá. E nesse cadastro você vai entrar lá, abre a primeira página, aparece umas dívidas lá, caso você as tenha, mas é na parte de CPF que você vai, que é com aquelas que você tem que se preocupar. Aquelas que estão no seu CPF. Tem uma aba lá, que nem um programa lá, como qualquer outro, tem uma aba lá, CPF, com as suas dívidas lá. Aí o que você vai pensar? Como é que é esse roteiro? Você vai pensar em quem? Renegociar. Você vai pensar em fazer a portabilidade para um outro banco, sem custo, por uma condição melhor, juros menor. Você vai provavelmente poder consolidar suas dívidas, algumas numa condição melhor. E para você fazer essas contas, como é que você vai fazer? Você vai ter que pegar e vai ter que conhecer as condições dos contratos. Que contrato? Você não tem contrato? Liga no banco, no serviço de atendimento ao consumidor, pede lá a planilha de evolução da dívida. Eles não vão te entregar difícil, mas judicialmente eles têm que entregar. Então o que acontece? Você pode fazer um pagamento de uma parte da dívida, tentar renegociar. É assim, né? As estratégias a gente joga semente. E as pessoas vão aos poucos aprendendo os contextos. Quer dizer, você vai adotar estratégias de pagamento. O que você tem que fazer? Perdão. Você vai ter que mudar seus hábitos. Que hábitos? Aqueles hábitos ruins de ficar comprando por impulso, pesquisar antes de comprar, de preferência atacadistas, conferir preços, comparar preços com a sua colega de rua, suas amigas de igreja. Onde é que você está comprando? Mais barato, melhor. Bolar uma viagem conjunta para ir num atacadista, pegar um táxi junto, um Uber. Tem tantas outras opções. Você vai ter que... O processo de saída das dívidas, muitas vezes, a dívida já está lá há 1 ano, 2, você já não está pagando faz tempo, e um monte de gente vem dessa ideia de que você tem que juntar uma grana, um dinheiro, trabalhando, diminuindo gastos e fazendo renda extra para você colocar num lugar seguro, com rentabilidade, liquidez e segurança, tipo Tesouro Selic. Para lá na frente você, tentar negociar com baita de um desconto. Por quê? Porque existe o prejuízo contábil e o prejuízo do montante que eles jogam para você acreditar que aquele negócio lá
é a sua dívida. Só que aquele negócio lá, depois que o banco já declarou o prejuízo, ele pode negociar com você um prejuízo contábil. Se bem que essa história está meio mudando aí. A contabilidade dos bancos está meio passando por um período aí de pequenas mudanças que podem trazer negociações mais duras e menos descontos. Mas a gente tem que... é muito cedo para falar esse tipo de situação. O Banco Central e tal regula os bancos. Então é meio cedo. Porque você que está endividado, você vai pegar esse esquema de desconto grande. Inevitavelmente. Quem é que vai dançar e não vai pegar? Pode ser que não pegue essa época de desconto grande. Quem está fazendo dívida agora, quem está plantando agora. A gente joga sementes para você conhecer o mundo de saída do endividamento, saída da inadimplência. Eu quero jogar você, com todo respeito, colocar você no melhor dos mundos possíveis. Você vai ter menos encheção de saco, menos perturbação, menos estresse, menos ansiedade. E daí o que acontece? Você também vai ter problema, porque mundo perfeito não existe. Eu não conheço ninguém com mundo perfeito. E aí o que acontece? Você já fez as suas dívidas, elas já estão lá no Serasa, pipocando lá na lista negra, estão por aí tudo correndo. Correndo atrás de você, você correndo delas, tem de tudo. Agora, quem está plantando dívida agora, mais para frente, a gente vai ver como é que os bancos vão tratar, como é que vai ser a tratativa dessa situação. A gente ainda não sabe, é tudo muito cedo. Não é? Então, o que acontece? Você tem que fazer uma economia, porque assim, a pessoa tem um emprego, se aposenta, arruma um outro emprego, ganha bem na aposentadoria, ganha bem no emprego e está endividado e não sobra nada. E fica lá 1 ano, 2 pagando dívidas. Vai pagar aí de juros aí de dívidas 50, 60, 80. A pessoa era sozinho, sozinha, cuidava dos filhos, cuidava de uma tia, cuidava de uma irmã, cuidava de uma mãe, cuidava de um filho com problema, pagava a faculdade do outro, sustentava todo mundo, o orçamento não dava. O país está também numa situação que gera desemprego, gera dificuldade, o dólar lá em cima, a Selic lá em cima, fica muito difícil pegar dinheiro emprestado, fica muito caro comprar qualquer coisa. Então o país, ele meio que é assim, ele entra numa crise, né? O que é esperado em 2026 é que o custo de vida vai aumentar, então as pessoas vão ter mais dificuldade para pagar suas contas, vai ficar mais difícil. Mais gente vai para sair das dívidas, vai ter que fazer um esforço muito maior. A tendência é essa. Então você tem que criar você tem que ter bons hábitos, criar um orçamento, criar um limite de gastos, menos conta, menos, já falei isso várias vezes. Menos conta, menos problema, menos cartão, menos problema, menos cartão de crédito, menos problema, menos taxas, menos problemas, menos gastos. Então o que acontece? Você tem um monte de dívida. Tem até dívida com a agiota. Se você for lá e tratar ele mal, você ainda leva umas pancadas. Porque quando você precisou, ele quebrou seu galho. E agora você quer pisar na bola com ele? Também não pode. Tem que entender como é que você vai fazer. Você tem lá no Serasa já dívida, ó, já acabei de falar. Na aba CPF, é com aquelas lá que você tem que correr atrás, porque aquelas lá que vão te prejudicar de imediato já estão ali, fervendo ali. Que nem uma panela de pressão que vai explodir, tá ali. Então o que acontece? Aí você tem que entender que se você tem uma reputação financeira, uma reputação moral financeira ruim, vai ser difícil para você arrumar crédito na praça. Tudo bem, depois de 5 anos caducou, tem uma leizinha aí que mudou e tal, que não pode cobrar, não pode perturbar a pessoa. Isso é o que a lei diz, mas não quer dizer que seja o que o pessoal faça, porque vão continuar enchendo o saco das senhoras, só que nem eu falei. Não pegar lá o nome de quem ligou, de quem perturbou, o número do telefone, printar a hora, o dia, tal, tudo, para depois, lá na frente, quando for, por exemplo, renegociar essa dívida em específico e outras, mostrar lá para o sujeito, lá para o doutor juiz, ó juiz,
estou negociando aqui, ó, mas esse povo aí não sai do meu pé. Então o que acontece? Tem todo, né, um ambiente ali para você pedir até uma indenização lá de perturbação do sossego. Porque tem limite para tudo, não é para ligar 50 vezes para a pessoa por dia. Ligar para parente, um monte de coisa, no emprego. Então você tem que mudar seus hábitos, você tem que guardar dinheiro e ter uma economia. Numa conta bancária onde você não deixe eles ficarem fazendo débito das suas dívidas. Você tem um salário. O salário entra nessa conta, ó, entra na conta. E o que acontece? Todas as suas dívidas estão ali, faz a portabilidade do salário, saca ele para fora, joga em outra conta e não permite fazer portabilidade, desabilita essa função lá que eles não podem. Vai lá e tira. Chega lá e fala com o gerente. Aí o que acontece? Você tem o seu salário numa conta, você consegue pagar a sua subsistência, a sua alimentação, a sua água, a sua luz. E daí você vai tentando fazer o máximo de economia possível para você guardar uma grana, para tentar ir negociando algumas dívidas na hora certa, quando você tiver uma quantidade que você pague a dívida, pega a carta de quitação da dívida, para depois, se ela continuar lá no SPC ou no Serasa, você ter como mostrar, olha aqui, ó, paguei, saca fora isso daí, essa daí já era. Lembra aquele vídeo que eu falei da melancia? Não adianta nada a melancia chegar na sua casa, você cortar no meio, ela está estragada, você não pegou o cupom fiscal, você não comprou. Só se você conhecer o caixa, frente de caixa, tiver uma testemunha. Agora, como é que, né, você tem que reclamar, você tem que, tudo que você faz, você tem que pegar um recibo. Tem muita gente que vai no supermercado e não pega o cupom fiscal. E daí o que acontece? Aí abre lata de sardinha, lá não tinha nada dentro, como é que vai reclamar? Não é questão de brigar por causa de uma lata de sardinha, a questão é chegar e mostrar para o gerente mostrar para o vendedor vai falar na fábrica, ó, vocês têm que ter mais atenção aí na linha de produção, porque está chegando lata de sardinha vazia. Então isso é com tudo, inclusive com as suas dívidas, porque você tem uma dívida longa, com dezenas e dezenas de parcelas, você fez das tripas coração para pagar essa dívida e você não tem um comprovante. Por que a gente bate tanto nisso? Porque você tem que entender que a vida é assim, você tem que ter as provas que você conseguiu pagar. Então, mudando seus hábitos, pegando os comprovantes, criando um orçamento de gastos para evitar novas dívidas no período de endividamento. Olha, só um minuto só. Na lei do superendividamento lá, que é muito difícil de implantar, não é tão fácil assim, se você sai de uma, e para você entrar em outra, são 2 anos. Então, ele tem um período que você não pode. Então, quando você está nas dívidas, é um período de vacas magras. Você tem que reduzir os seus gastos para você não ficar fazendo novas dívidas. Tem que se apertar. E eu sei que isso é difícil. Às vezes, numa casa de família, um quer um sushi sashimi no sábado, o outro quer uma pizza no domingo. É uma briga. Então, o que acontece? Isso, eu estou falando coisas simplórias. Imagina outras coisas, né? Quem tem filho de 18 anos, 19, 20 anos, quer sair, quer uma calça nova, quer não sei o quê. Mas tem que entender que o período é difícil. Compras conscientes, parar de comprar compras por impulso. Economia, você tem que colocar o seu dinheiro para quitar a dívida lá na frente. Como? Vou repetir, num lugar com rentabilidade, liquidez e segurança. Tipo Tesouro Selic. É uma opção muito boa. Poupança, péssimo. Não entra nessas roubadas, não entra em título de capitalização também. Isso não é nem investimento, você põe lá, tem um sorteio que quase ninguém nunca ganha, você nem fica sabendo, e ainda eles comem lá 15% de taxa de administração do seu dinheiro. Peça horas extras no seu trabalho. Seu chefe a vida inteira queria que você ficasse mais 2 horas por dia no trabalho, você nunca aceitou, porque você tinha N compromissos. Agora tenta direcionar e falar com o seu chefe. Chefe, estou precisando. Isso com todo tipo de trabalho. Reduz os seus gastos. Corte gastos desnecessários, supérfluos, idas frequentes em restaurantes, compras por impulso, compra materialismo, delivery.
outras bobagens e outras porcarias por aí. O delivery é assim, é só um tique, só o celular tá lá, você põe um dedo só no celular, no máximo dois, já vê o sushi na porta. Você tem que cortar isso daí enquanto você está endividado, coração. Porque a hora que você não estiver endividado, que você tiver com equilíbrio financeiro, aí você pode fazer um mimo, um agrado para a esposa, para o marido, para não sei o que lá. Mas enquanto você está endividado, você tem que segurar o cinto, ou apertar o cinto, porque senão você nunca vai sair das dívidas. E quem sabe, nesse período que você passa apertado, você muda os seus hábitos. O nosso lema do nosso... Eu vou até ler aqui para vocês, ó. Do nosso Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial. É assim, ó, quer ver? Eu vou ler para vocês. Claro que eu sei de cor, mas eu vou ler porque quem sabe vocês também entram aí, né? É assim, ó, presta atenção. Ó, você não vai mudar os seus hábitos da noite para o dia, mas você precisa começar. Você precisa começar. E como é que você vai mudar seus hábitos? Quem sabe nesse período de restrição de gastos, que você está endividado, que você está se fazendo aquelas estratégias de quitação de dívida, quem sabe você aprende que você não pode gastar mais do que você ganha, que você tem que viver num nível um pouco mais abaixo. Porque assim, ó, você tem uma casa própria, pequena, você tem um carrinho, você sai das dívidas, aí você pega aquela manha de não gastar mais do que ganha, de não cair nas dívidas, aí Deus põe lá um terreninho lá perto da sua casa, você compra, aí você e a sua esposa, você monta um chalezinho ali, estou dando uma ideia genérica, podia ser uma lanchonete, qualquer coisa, por exemplo, um chalé, vamos dizer, um chalé, aí você constrói um, aí com um você guarda o dinheiro e no terreno você dividiu em três, aí você faz outro, aí depois dois, eu falei isso no outro vídeo, mas eu não estou louco não, não é repetitivo e redundante, é porque a pessoa tem que entender que com coisas pequenas ela pode multiplicar o patrimônio dela e também, quando ela aprende de pequeno, ela aprende de grande. Você faz um chalezinho, aí com um alugando, você constrói o outro aos poucos, aí dois, constrói o terceiro, três, constrói o quarto, o quinto, o sexto. Isso pode ser qualquer coisa, pode ser uma lanchonete, pode ser uma sorveteria, pode ser um açaí na tigela, pode ser um restaurante, pode ser um posto de gasolina, pode virar uma franquia, pode não sei o quê. Não existe limite. O limite está na cabeça da pessoa. Se a pessoa pôr limite, não é? Nunca vai conseguir. Então o que acontece? Vamos voltar para o nosso conteúdo. Olha só o que eu estava falando. Reduz os gastos. Corte de gastos desnecessários. Economizar em casa. O quê? Consumo consciente, apagar as luzes, evitar desperdício de água, reduzir o consumo de eletricidade. Tem muita gente que gasta muita água e muitas vezes tem um telhado grande, podia botar umas calhas lá, podia pegar água de chuva, podia canalizar para o telhado com uma bombinha, podia usar nas caixas de descarga, é facinho fazer uma adaptação lá e tal, porque tem uma entrada para a caixa de descarga, ou faz uma separada, é água de chuva, água boa, e daí o que acontece? Reduz muito o gasto. Outra coisa, você tem que manter sempre a disciplina. Seja consistente. Você vai montar um plano de quitação de dívidas. Não é só estratégia de dívida. Porque você vai ter que... Não é só você trabalhar renda extra e reduzir gastos. Muitas vezes você está no núcleo familiar. Todo mundo vai ter que colaborar. Porque se todo mundo deixar a porta da geladeira aberta, ia falar outra palavra aqui, mas aqui não pode. E todas as luzes acesas, não sei o que lá, o consumo vai ser muito alto. E às vezes aqueles R$200, 300 por mês, é aquilo que vai deixar você faltando para quitar uma ou duas dívidas. Porque não é todo mundo que tem dívida de 100, 200, 300 mil, a maioria é 50, 60 mil, que é mais ou menos os cursos que a gente faz, que a gente direciona para ajudar essas pessoas, nesse patamar para baixo. Geralmente não é muito mais que isso não. A coisa cresce quando a pessoa não faz nada e deixa o negócio explodir. Aí os juros abusivos e tudo mais faz o negócio crescer gigante. Só que a dívida contábil é pequenininha lá no banco, entendeu? Eles têm até um incentivo e tal, que eles conseguem e tal, não sei o que, negócio de imposto. Mas a coisa está mudando. Você que já está endividado, que nem acabei de falar agora há pouco, você ainda não vai pegar essa fase ruim.
A gente não sabe se essa fase vai continuar, porque de repente, se o governo que fez essas mudanças está exigindo que os bancos trabalhem assim, de repente ele vê que ele afunda um monte de gente que não consegue sair das dívidas, ele volta para trás. A gente nunca sabe. O governo ele usa de política. E quando o cenário de guerra, cenário de não sei o que, dificuldade e brigas, não sei o que, o que acontece? O governo ele tem que ter popularidade para se manter no poder. Eu não estou aqui nem contra nem a favor de ninguém, eu só estou dizendo que as medidas, que nem a do PIX, que o governo mostrou lá que volta atrás, é muito interessante o governo ter o apoio e o respaldo da população. Porque quem não tem o apoio da população está lascado, não é verdade? Fica muito difícil. Evitar novas dívidas. Não faça dívidas até quitar as antigas, pelo amor de Deus. Agora, Selic alta. Qualquer coisa que você financiar, uma moto, um carro, um apartamento, um terreno, se você tem uma renda estreita, vai ficar muito difícil, porque o seu custo de vida vai aumentar muito. Então você tem que ficar esperto. Esperar uma hora um pouco melhor, para pegar um patamar de juros um pouco menor. Muito difícil. Busque renda extra. Você vai considerar, que nem eu já falei, fazer outras opções, freelancer, vender produtos online, coisas que você tem que você não usa mais, e levantar e direcionar para o pagamento de dívidas. Você vai investir seu dinheiro. Não ponha na poupança, põe no Tesouro Selic. É engraçado, é interessante. Aonde eu vou, eu pergunto para as pessoas, eu não pergunto quanto, mas você tem um dinheirinho, então você investe, você põe a maioria é poupança. Pessoas com estudo, com formação, pessoas que trabalham em todo tipo de lugar, todo tipo de serviço. As pessoas, é muito antigo esse conceito de que a poupança é segura e outras coisas não são. E isso não é verdade. O Tesouro Selic, o Tesouro Direto está aí para provar que é do mesmo governo, tem segurança, o governo não vai dar calote, é impossível. Então o que acontece? Nós também temos as nossas opções de renda extra no nosso canal Vidas e Talentos, que a gente aproveita para falar para você. Entra lá no YouTube, @Vidas e Talentos, se inscreve e vê a nossa playlist de renda extra. São opções simples? São. Tem algumas outras opções um pouco mais elaboradas? Tem. Mas você tem que conhecer o básico, o médio e o avançado. Porque hoje você é um especialista em computação. Só que de repente você não tem mais vamos dizer assim genericamente, que você conhece uma linguagem antiga, Fortran, e de repente não se usa mais. E você até bem pouco tempo trabalhava com isso, e você não arruma mais nenhum trabalho extra, porque essa linguagem já está em desuso. E você só cuida de um setor de uma empresa que tem algum significado, mas não existe coisas por fora. Mas de repente você é um excelente cozinheiro, sabe fazer tortas e doces, não sei o quê, e de repente você mora perto de uma churrascaria e lá eles têm uma pessoa que fazia, mas não faz mais, e você é amigo da pessoa lá, do dono. Aí um dia você conversa com ele, poxa, a gente almoçou aqui, você fala lá com a pessoa, e aquelas sobremesas, vocês reduziram tantas opções. Não, aí ele fala assim, não, é que a moça, ela não faz mais, ela voltou lá para a família dela, não sei aonde, lá no sul, não sei o quê. Aí de repente você fala, poxa, mas eu faço, a gente podia experimentar, e de repente você, sempre amor de paixão, fazer sobremesas. Você é uma pessoa que tem o dom da cozinha, de fazer esse tipo de coisa, e de repente o negócio é gigantesco lá, precisa de uma demanda gigante, e de repente você, que nunca pensou que ia fazer um negócio desse, você faz. E pode ser um negócio bom para você, porque bom é que a gente faz aquilo que a gente gosta. E naquele período você estava meio endividado, tinha umas dívidas, né? Você perdeu um pouco o compasso ali no final do ano, dezembro, né? Ficou apertado sem dinheiro até junho, de tanto que aproveitou, né? No ano novo e janeiro e tal. E agora vem uma opção, uma possibilidade de você desenvolver, e com isso é com tudo, com um monte de coisa.
Mil opções por aí. Eu já falei tantas vezes, a pessoa às vezes trabalha num posto de gasolina, tem um sítio lá no canto da cidade, e a pessoa passa por um monte de caminho, vê um monte de casa com a grama gigantesca, você tem uma horta lá, você sabe mexer com jardim, com tudo, e aquele povo ali entra com o carro na casa, com mata até meio metro, tem uns que tem jardineiro, outros não tem, e uma dificuldade de arrumar gente até às vezes de confiança, e você tem um monte de referência, você passa lá, se oferece para um, ele checa a sua referência, gosta, e aí? Você faz o trabalho, ele gosta, ele recomenda para um amigo, para um inimigo, para todo mundo, você pega um monte de serviço, e aí, você pagou sua dívida, ó. Trabalho digno, honesto, decente. É assim que as coisas são. Tem um monte de situação, não é verdade? Então, esse nosso conteúdo, a gente joga sementes. Os conteúdos mais específicos, que a gente também tem, são cursos com link da Indus, que a gente vende. A gente mais um pouco para frente, como sempre, a gente está aí formulando e tal. Mas aquele negócio, quem não é visto não é lembrado, a gente tem aqui aparecer, para mostrar também que nós estamos aqui, ó, ajudando você a organizar suas finanças, a sair do endividamento, que é o primeiro pontapé da vida, no bom sentido, você sair das dívidas, esse mundo, esse pior dos mundos, esse mundo que só tem apurrinhação, gente te cobrando, o que eu estou falando? De dívidas, de organização financeira, finanças pessoais. Você tem que sair desse mundo, desse pior dos mundos e ir para o melhor dos mundos possíveis. Porque o melhor dos mundos possíveis, pelo menos você não tem dívida de gente te cobrando de dinheiro. Aí você desenvolve o resto. Bora lá fazer os comentários nos campos apropriados. Aqui embaixo, ó, no Instagram, tem os comentários. Aproveita, né? Todas as nossas redes sociais, preenche o nosso formulário, que depois a gente agenda uma conversa gratuita com você, para ver se a gente pode ajudar, se a gente tem algum curso que pode te ajudar para sair do endividamento. Esse pessoal que tem uma dívida aí para baixo de 60 mil, aí, raríssimo, mais que 60, coisa básica. Aproveita para conhecer o nosso canal do YouTube, que a gente já falou, se inscreve lá, vê a nossa playlist de renda extra, tem um monte de vídeo lá interessante, com um monte de opção, se inscreve lá. Muito obrigado, boa noite, gratidão. E olha, nós estamos aqui no litoral de São Paulo, vai estar uma chuva, gente, pelo amor de Deus, muito obrigado. E ó, no YouTube, quando você estiver vendo esse vídeo acabando, aqui embaixo, aqui em cima, vai aparecer um outro vídeo, que é o vídeo mais recente. Aproveita para ver também, que é muito interessante. São todos tipo documentário. Cada vídeo nosso vem um assunto interessante de organização das finanças pessoais e saída do endividamento. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus.